dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui apresentando o Papo de Cegonheiros, porque hoje o apresentador oficial, nosso amigo Tica Cirilo, não pôde comparecer por motivos de força maior e eu, com muita satisfação, estou aqui ocupando essa cadeira, né, para fazer um dos episódios que eu acho que também vai ser uma maravilha para a nossa categoria motorista cegonheiro, né? Quero desde já agradecer a família dos cegonheiros, dos motoristas cegonheiros, suas esposas, seus filhos e todos aqueles que acompanham o bate-papo do Papo de Cegonheiro. E a nossa história, que é uma história, viu, gente? É uma história. Talvez vocês vão aí ficar meio preocupados, como o Tatu arrumou essa questão de uma história. Porque hoje nós vamos voltar ao passado. Nós vamos voltar ao passado para falar do passado, do presente e do futuro. E quem está com nós hoje, além do nosso doutor Gustavo, né? Advogado Gustavo, ele prefere isso, Gustavo, né? Então, está com nós uma das pessoas mais elegantes, mais decente e uma das melhores pessoas que eu também já conheci no nosso meio. E ele mesmo vai se apresentar, nosso amigo Peba. Oi. É o Peba, porque se falar Ronaldo, ninguém vai saber quem é, não. Essa era uma das perguntas que eu iria lhe fazer, Peba. Quase ninguém sabe o nome do Peba. Qual é o nome do Peba completo? Ronaldo Ferreira de Lima. Grande Peba, grande Peba. Ô Peba, nós vamos conversar com uma questão que eu acho que você vai gostar também muito de falar sobre isso, entendeu? E eu quero que você fique à vontade, afinal de contas, essa casa aqui é a casa do motorista cegonheiro. O Papo de Cegonheiro é justamente feito para nós. Então, eu vou começar com essa pergunta e espero de deixar você bem à vontade para você responder. Não precisa ficar preocupado. Fique à la vontade. Beleza? Qual é essa pergunta, Peba, que todo mundo quer saber? Como que você começou a sua carreira de motorista cegonheiro? E por que você escolheu essa carreira para ser um motorista cegonheiro? Conta um pouco para nós, de onde você veio e tudo mais um pouquinho, fazendo um favor. Perfeitamente. Em 79, exatamente em 79, um outro cegonheiro me trouxe para Betim, eu estava em Brasília. E começou a vida nessa aí, era um sonho também que eu não achei que ia ser realizado, e vim terminar em Betim. Eu achei que não ia sair de Brasília mais. E nunca mais saí. 44 anos desse jeito. 45. 45 como motorista cegonheiro aqui em Betim. Começou quase junto com a Fiat. Quase junto. Que beleza, que beleza. Mas e a sua naturalidade? Qual estado que você é, Peba? Sertânia, Pernambuco. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso aí muitas pessoas vão querer saber também, Peba. Entendeu? Essa trajetória sua, aqui onde você começou, onde você passou, quais os lugares que você mais rodou, que você deve ter passado em outras empresas que talvez hoje talvez não existam mais aqui no nosso meio. Ô Tatu, tudo começou na BF. E eu já vim para trabalhar com terceiros na BF. E depois houve Sinibu e agora SADA. Estamos aí na SADA, já tem, desde quando a SADA acolheu o pessoal todo. E eu não saio não. Vai continuar aí até aposentar. Até aposentar. Mas e depois de aposentar, né? Depois de aposentar também vai. Vai. E, Peba, conta uma coisa aqui, aproveitando. O que o pernambucano foi fazer lá em Brasília? Candango, né? Candango? Foi construir Foi trabalhar na construção de Brasília. Então tem mais história além da cegonha.
Tem mais história além da cegonha, mas... Você foi motorista de caminhão lá também ou foi... Caçambeiro. Caçambeiro. Aí conheceu o Niemeyer ou nunca viu o cidadão por lá? Não, nunca vi, nem Que tristeza. Niemeyer. Não deu... O pessoal que veio do Nordeste para construir Brasília é os candangos. Sim. E eu cheguei lá, criança, né? Bebê. É mesmo? Bebê. O meu avô também trabalhou na construção de Brasília, ele também foi caminhoneiro lá, ele era da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas, ele era motorista, foi deslocado para a construção de Brasília e contava muitas histórias, mas ele faleceu tem muitos anos, inclusive foi esse mês agora, fez 30 anos que ele faleceu, mas eu tive um bom convívio com ele. Ele me contou muitas boas histórias lá dessa época, que ele, apesar de não só os nordestinos, né, eu acho que todo mundo que saiu do Brasil para ir para lá para a construção era chamado de candango. Candango. E ficou aí, tem gente que ainda chama assim, mas não é uma coisa boa que o pessoal lá gosta, não. Não sei se é um tipo de preconceito, mas não gosto muito de ser chamado de candango lá, não. São os principais, velho. Tem um monumento aos candangos lá, né, os nordestinos. Como que é? É um monumento aos nordestinos, aos trabalhadores da construção da cidade. Acho que é lá no Núcleo Bandeirante, saindo por ali perto do Núcleo Candangolândia é no Núcleo Bandeirante. Candangolândia, não tem jeito de fugir disso, não. Não tem, não. Então foi a base da construção de Brasília, né? Mas então, conta mais saindo lá de Brasília, como é que você... Seu amigo te trouxe, BF e sofrimento. Vim de carona, nunca tinha pegado uma cegonha na vida e já me entregaram essa cegonha e lá vai eu, sem saber dirigir o trem, mas... Mas tinha carteira pelo menos? A carteira de primeira não era E, né? A carteira era C, era C. C e D. Aí sai não, eu não sei para que o pessoal vem para um lugar bom desse, que Minas Gerais é o paraíso. Que bom. Vem para um lugar bom desse e sai daqui, não pode não tem jeito não. Nem para Sertânia, nem para visitar parente, mas... Já me naturalizei aqui. Já virou mineiro, já falo uai. Já falo, oxente uai. Ótimo, vou até aproveitar esse ensejo que o Peba falou, Gustavo, e vou pedir ele para contar mais um pouquinho da trajetória dele, porque a trajetória dele é fenomenal, né? Inclusive, vou fazer algo agora, né? Que ele vai ficar muito satisfeito. Talvez ele nem lembre, né? Você lembra de alguma coisa? Lembra, Peba? O antes e o agora. O antes e o agora, né? E aí nós temos aí para falar aí sobre... Você está mais acabado na foto. Eu, pessoalmente, você está melhor apresentável. Peba, na verdade, a gente se emociona de ter conseguido chegar até aqui, né? Porque... Isso. Muito legal, né? Pouquíssimos, são pouquíssimos. É por causa disso que nós começamos o episódio justamente, que é o episódio 24º, né? Que bacana, ainda mais com a pessoa ilustre. Ilustre no nosso meio. Eu, como motorista cegonheiro, que também já tenho um bom tempo aí, entendeu? Eu fico... realmente lisonjeado em poder estar com uma pessoa igual essa, que nós já somos companheiros há muitos anos, né? Eu cheguei, ele já estava, e aqui ainda está, como alguém falou para ele outro dia, ele manobrando uma carreta, chegou um amigo e falou assim, perguntou para o outro, aquele lá é o Peba? Aí alguém falou assim, ele falou assim, até hoje? E aí é por causa disso que é uma personalidade fenomenal e que a gente gostaria mais de ouvir um pouco mais da sua história, justamente quando você chegou, disso tudo aí que está passando aí, né? Talvez essa imagem aí vai te trazer, igual você falou, emoções e também vai te trazer muitas boas lembranças. Fala mais um pouco aí para nós, Peba. A gente se emociona porque não era fácil também naquele tempo, não. Naquele tempo tudo era mais difícil, o ganho era difícil, o serviço era pouco. Você pegou essa época como cegonheiro também, né, de crise. E emociona, assim, a gente saber que chega aqui em 79, 80 e até hoje está aí batalhando, na luta, que não para. Se parar também morre, não tem jeito. E aquele caminhão ali, que caminhão que é aquele ali? Aquilo é um Denorex, ali é um Fiat. Era Fiat para puxar Fiat. Fiat para puxar Fiat. Aí puseram o ilustre nome também de Denorex.
Justamente. E é justamente sobre isso que eu ia te lembrar também, Peba. Né? Um Denô, né? O famoso Denô. Entendo. Que olha que bênção, né? O Peba não Denô, hoje não. Qual o outro caminhão seu? O Scania? É Scania. Hoje, né? Olha a modernidade. E prestava esse negócio aí, esse caminhão? Na época tudo prestava. Mesmo que demorasse 3 dias para poder fazer a viagem. Né? Não, 3 dias. Né? Ô, Peba, eu vou Daqui para São Paulo, 3 dias. 400 km por dia. Olha lá, né? Não, aí é muito ainda, 400 km por dia, né? Era muito, era muito. Então, só para ilustrar, né, e tal, depois eu quero que vou pedir o menino para voltar a foto do Peba, mas o primeiro caminhão que eu também comecei a trabalhar na Cegonha também foi um Denô. Nossa, sério. Também foi um Denô, olha aí. Um Denô. Aí o Gustavo, esse Denôzinho aí. Esse azul aí. Não É. conheci esse trem, não. Essa não é da sua época, não é da sua época. A gente não. era feliz, a gente era feliz. Era. Tem certeza? A gente era feliz. Pior que era. A gente era Aí feliz. a gente... Olha o Denô azul. Olha lá, o Denô aí. Aí eu estava descarregando debaixo da ponte do Rio Niterói, lá no Porto, né? No Porto, no Rio. É muita história, né, Peba? Mas quem está aqui para contar a história é o Peba. Não é Tatu. Tatu está aqui para ouvir, o Gustavo está aqui para ouvir. Tem uma Os dupla nossos boa. amigos cegonheiros estão aqui para ouvir as histórias do Peba, o passado, o presente e o que você pensa também do futuro. Não, a dupla boa, Peba Tatu, né? Tatu Peba. Eu não penso muita coisa não, eu só sei dizer que o passado foi ótimo, o presente está sendo melhor ainda porque nós estamos aí com tudo arrumado já. É uma família criada, é uma vida que já foi feita. Futuro, seguir até... A Deus pertence, né? Os caminhões modernizaram, a vida ficou mais fácil ou ficou mais complicado? Não, parece que complicou mais. O caminhão não ajuda muito, não. O motorista que tem que ser a ferramenta principal. Que tem que estar lá. Não tem Naquela jeito. época era um motorista bom para um caminhão que tinha e agora um motorista bom para o caminhão que tem. O motorista tinha ferramenta para meter a marreta aí, talhadeira, arrumar na estrada e ir embora. E fazia por sua conta mesmo, né? Hoje em dia ninguém faz nada mais não. Hoje é só trocador de peça. Não tem mais O mecânico. motorista não mexe com nada mais não. E você já teve algum perrengue no meio da estrada? Vários. Desses assim que você fala, pronto, agora tinha que chegar amanhã, vou chegar daqui a 10 dias. Um tempo de história desse aí são muito perrengue, muita coisa que aconteceu, acidente. Eu também já falhei, acidente, bater, tombar, isso aí existe, está na vida. Faz parte da profissão, que é uma profissão arriscada também, né? É uma profissão muito arriscada. É o risco. Eu vou fazer questão de repetir mais uma vez, Gustavo, só para o povo não esquecer, tá ligado? Ronaldo Peba. Ronaldo Peba. Agora, todo mundo, agora você está no Papo de Cegonheiro, né? O programa da nossa categoria, da qual nós temos muito orgulho de participar. Acho que você pensa da mesma forma que eu, Peba, e como a maioria dos nossos, né? Que pelo tempo que você tem de estrada, principalmente nessa categoria de motorista cegonheiro há tantos anos, né? O que você falaria hoje para os nossos motoristas novatos que estão aí? Fala para mim aí. Fala para nós, né? Olha, eu acho que não tem muita coisa para falar para essa meninada, não. Eu acho que não existe, não. Cada um está seguindo, vai seguir o rumo que quer. Porque se pedir paciência, a maioria não tem. Calma, a maioria não tem. O estresse está entrando na vida desses meninos, que eles estão ficando estressados. Então, não tem nada para pedir, não tem nada para... Só correria, tem que ter mais calma. Eles têm que se respeitar. Eu acredito que se eles se respeitar, eles vão longe. E na estrada também Se respeitar e respeita todos os outros também, né? Respeita todos os outros. Eles se respeitando, eles estão respeitando os outros também. Certo. E nessas andanças, qual foi o lugar assim que você fala assim, conheci o Brasil?
o lugar que eu voltaria para poder ficar. Eu voltaria para poder... De férias. Eu conheci um lugar maravilhoso. De férias. De férias, eu iria para Manaus de novo, rapaz. Tem que ir de Manaus? barco, Para não perder o costume. Para não perder o costume. Eu imagino, porque se você considerar que o Brasil é tão grande e tem uma floresta amazônica no meio no meio não, né? Tá ali na saída do país, mas é grande demais. As pessoas não têm noção da imensidão daquilo, né? É um país magnífico. Isso aqui não tem como não. Todo lugar que você vai é bom, não tem... É justamente... O pessoal daqui, das capitais, das grandes cidades, acha que falou em Manaus é índio. Uhum. Fala em Rio Branco, índio. Macapá, não é tudo... É tudo civilizado. gente, A sua tudo resposta civilizado. surpreendeu muito, e ainda bem, né? Porque Tudo nós estamos em 2025 já, né? Tudo civilizado. A ignorância está aí aqui, lá. Exatamente. Que A sua ótimo. resposta surpreendeu Manaus como uma cidade que você voltaria para poder passar férias. Manaus. Passear. É mesmo. Mas entre tantas viagens, que foi muitas que está, Uhum. ele não foi pouca não. Tem umas que foi meio devagar. A maioria foi meio devagar. A maioria é a marca do Peba, entendeu? É a marca do Peba, Você gente, conhece. vocês que estão... Vai por mim que eu tenho plano. Vai esse aí. Vocês que estão nos assistindo aqui, aí vocês que estão conhecendo o Peba, aqueles que não conhecem, o Ronaldo Peba, né? Nosso carismático motorista cegonheiro, carismático com todas as pessoas, com todas as pessoas gostam dele. Não é só ele carismático com um, com dois, não. É com todo mundo. Tanto é que ele é um nome de exemplo no nosso meio, principalmente como motorista cegonheiro, porque senão não estaria aqui há tanto tempo, doutor, no nosso meio. Com certeza. Entendeu? Então é uma pessoa que a gente deve, sim, um respeito e uma amizade ótima, que eu tenho com ele há muitos anos, eu espero que todos tenham. E que todo mundo deve estar gostando muito desse programa. Gente, eu quero aproveitar o ensejo de estar nós aqui com o nosso Ronaldo Peba, um motorista excepcional, exemplar, entendeu? Eu queria que todo mundo aprendesse com esse exemplo do Peba, que toda a vida fez sua viagem ao seu tempo. Tanto é que está aqui há tanto tempo por causa disso, porque toda a vida respeitou os seus próprios limites. Ele respeitou os seus próprios limites, está aqui com nós há 40 e tantos anos dirigindo uma cegonha e espero que ele fique só mais 40 não, porque aí eu vou forçar demais ele, né? Mas, e no mais eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso para o nosso amigo Peba. Entre tantas viagens, qual foi a mais marcante na sua vida, Peba? Olha, Chile. O Chile. Ali foi marcante. Mas o pior para ir para o Chile não é o Chile, é a Argentina. Tem que passar dentro daquela Argentina. É uma tristeza. A Argentina é um lugar muito bonito. O problema é que está cheio de argentino lá dentro. É pior os argentinos. A Argentina é boa, os argentinos é que atrapalham. Nossa senhora, você ir para o Chile é ótimo. Vai passar Aquela subida da serra. atravessar aquela Argentina, chegar até nas cordilheiras. A cordilheira também deve ser uma coisa maravilhosa. É de lindo ver. demais, é lindo. E você foi na época de frio? Na época do verão, a lua batia no gelo, o gelo clareia a noite, clareia o tempo. Que maravilha que deve ser. Mas atravessar aquela Argentina, só Jesus. Não tem como construir uma ponte direto, não, né? Devia ter um atalho naquele Devia ter um tempo. atalho. Mas você foi na época do verão e ainda tinha gelo. O gelo não sai, não. É mesmo? E como que é? Quanto tempo que demora essa travessia? Demora muito é a burocracia. Demorava muito era a burocracia, né? Mas é o quê? 1.000 quilômetros só para atravessar a Argentina. 1.000 quilômetros de Argentina. 1.000 quilômetros cheio de argentino, não no meio da Argentina. Uma tristeza daquela. É uma tristeza. A não sai, Aí na hora que sobe a cordilheira, a subida é muito grande. Você nem sente que você está subindo. É chegando mesmo? lá no... Chegando De nas repente cordilheiras. vai faltando ar. De repente você já está de blusa, touca, luva. Que bom. Que bom que você tem essa história marcante. Claro que tem muitas outras, né, Peba? Claro que tem muita história para ser contada.
é o que nós esperamos, que muitos desses motoristas que hoje aqui está no nosso segmento da cegonha, que também eles espelham em você para ter essa longevidade como motorista, com a saúde a qual você tem, aí, ó, para que um dia esteja outra pessoa neste lugar, mais nova do que eu, para também entrevistar uma pessoa que também ficou igual Peba. É o que nós esperamos, Peba. Mas vamos voltar ao passado. Eu quero que você conte dos caminhões do passado. Você falou do Denô e tudo, mas teve mais perrengue, ou não teve? Teve os nossos 1113, os nossos Alfa Romeo, teve de tudo. Jacaré, até chegar naquele... Jacaré é aquele... Scania. Eu lembro. Tem um negócio que... Assim, eu entendo de caminhão igual eu entendo de espaçonave. Eu sei nada, como é que é. Nada. Mas eu já ouvi falar do Cara Preta, que eu acho que é Scania também, né? Não, o jacaré é aquele do capu que é infinito, não acaba não o capu dele. Gigantesco. Por isso que chama jacaré, porque o bicho quando abre o capu parece uma boca de jacaré. Mais ensinamentos. E o Cara Preta era um 1313, 1113, o que era? 1313. 1313? Era um 1313, né? Eles melhoraram a cara do Mercedes, né? Do Mercedinha, que Mercedes, era 1111, 1113... 1313, 1513, aí até nós perdeu o cabelo da perna, que era o quê? 15 por 19. Aí, gente, essa história que vocês estão 15 por ouvindo. 19. Aí o Peba vai contar para vocês agora um pouquinho de 15 19. É muita gente que não tem um fio de cabelo na perna, é isso, Peba? Falta cabelo na perna, queimava tudo aí. Queimava tudo. Mas por que acontecia isso? É porque o caminhão devia ser muito gelado, né? Mas o motor era perto demais. Na canela. Motor na canela. E não teve nenhum engenheiro que deu voltinha de caminhão para poder desenvolver isso? Não, essas engenharias é muito tempo essas engenharias. Não, mas a maioria hoje reclama do que tem para trabalhar. Uhum. Eles tinham que ter entrado num caminhão daquele naquela época, né? Imagino. Mas não, reclama do equipamento. Hoje, antigamente, o equipamento nenhum prestava, nem carreta, nem cavalo, nem nada não prestava. Até os equipamentos eram pesados, né, velho? Era pesado. Vamos lembrar da carreta, tipo assim, você contar para os nossos, como diz, os nossos motoristas novatos e aquelas pessoas que também sempre estão de olho no Instagram do Papo de Cegonheiro, né? Que tem outras pessoas, não só a categoria do motorista cegonheiro, como a família cegonheiro, mas temos outros seguidores que estão aí e que também estão conhecendo hoje, o Ronaldo Peba, que, para aqueles que estão chegando agora, né? Vou voltar a falar, um dos mais antigos motoristas do cegonheiro de Minas Gerais, que começou em 1979, e até hoje, graças a Deus, está na rodagem. De Minas Gerais, mas pode ser do Brasil, inclusive, né? Porque, em atividade pode ser. Em atividade pode ser um dos mais antigos do Brasil, porque de Minas Gerais a gente está falando de 79, mas quando foi que começou mesmo o desenvolvimento da atividade? Foi lá em São Paulo, com a Volks? Lá em São Bernardo? Foi em São Bernardo, né? Pois é, São Bernardo. E quando foi que começou a fábrica da Volks lá? Na década de 70, próximo disso, né? Não, é muito antigo, né? Chevrolet, Volks, é muito antigo. Tá, mas é a fábrica lá em São Paulo. Quando foi que começou? Tem alguma noção? Não, mas já existia Volks, já existia Chevrolet. Mas São Paulo. Já rodava tudo na cegonha? Tudo na cegonha, só... Eu falo o seguinte, é o que está em atividade. Que está em atividade, com certeza. Tem muito cegonheiro aí que parou. Aposentou. Já aposentou. Mas no Brasil deve ter muita gente, hein? Deve ter pouca gente. No Brasil, em atividade eu acho que ninguém. Isso que faz nós lembrarmos dessa longevidade. É isso que nós vamos lembrar dessa longevidade. O meu azeitoninho aqui, aproveitando. Aí, ó, essa aguinha para você tomar, você entendeu? Essa aguinha para você tomar e enquanto você vai tomando, eu vou falando aqui enquanto você vai descansando um pouquinho, Peba. O que
essa longevidade que o Gustavo lembrou, que o rapaz está em atividade. Rapaz, olha pra você ver. Rapaz. Esse menino. Rapaz. Esse menino aí. Rapagote. Nós temos alguns amigos, né, do nosso meio que direciona a palavra a ele chamando, ô meu velhinho, um rapazinho desse, É entendeu? verdade. Em atividade dessa forma, que é isso? Muitas pessoas devem e deveriam ter o espelhamento nesse moço, nesse rapaz de... Talvez o mais velho cegonheiro do Brasil. Talvez o mais velho em atividade no Brasil. E é justamente que o Papo de Cegonheiro está tendo todo o carinho de fazer esse bate-papo com o nosso amigo Peba. Entendeu? Gente, nós vamos ouvir o Peba, mas afinal de contas, quem veio aqui para falar sobre a história é o Peba. Uai, Tatu. Uai, tá vendo? Já saiu uai. Uai, Tatu. Até você já conhece um bocado da minha história. Até você que já viajou junto com nós. Você conhece. Devagar e sempre. E sobrevivência. Não reclamar nunca. Cumprir as normas, que todo dia aparece uma. Todo dia aparece. Todo dia aparece uma norma. Mas o tempo traz saudade. O tempo traz saudade porque não volta, não vai voltar mais. Isso aí não volta mais, não. Eu tenho saudade do Deno. Do Deno. Tem. O Denorex, velho Denorex. Velho Denorex que levantou muita gente. A maioria tinha Denorex naquela época, né? Para puxar Fiat. Começou tudo com Denorex. Depois foi renovando. Aprimorando. Mas o Denorex é porque... Parece remédio, mas não é. Parecia caminhão, mas não era? É isso Parecia mesmo? caminhão, mas não era. Agora que você entendeu o negócio. Denorex. Parece que é, mas não é. Parece que é, mas não parecia é. que era um caminhão, mas não valia nada. Não vou falar isso não, viu, Fiat? Mentira. Manda um carro para nós de brinde. Você contou uma coisa aí da sua viagem, uma viagem marcante que foi para o Chile. Aí é fácil demais. E a viagem ruim? Não era Argentina, não. Argentina a gente já sabe. Não, mas não vou te falar, não tem viagem ruim, não. Você tem que fazer cada viagem. Isso é igual as impressões digitais. Cada viagem é diferente uma da outra. Mas passou algum perrengue, assim, aquele marcante? Fala Passa. Assim, essa viagem que eu lembro dela até hoje. Passa perrengue, passa privações na estrada. Mas é tanto que até chegar... Se for para falar de tantas que passou perrengue... tristeza. Naquele tempo, nós rezava para quê? Para chegar pelo menos uma Rio de Janeiro, uma Caju. Tanto que era difícil de trabalhar. Porque a viagem era mais fácil? Não tinha serviço. Não tinha tanto serviço igual tem hoje. Então, você ficava uns dias parado, sem trabalho, só gastando. Aí, no fim de semana, você, rapaz, podia chegar uma Rio de Janeiro dessa aí. Podia chegar uma Rio de Janeiro. Podia chegar uma Rio de Janeiro dessa daí em mim aí, viu? Vamos fazer um troca de papo aqui, nós dois diretamente, ô Peba. Vamos lá, você lembrou de algo ótimo, né? Uai, Peba, você pegou o Rio de Janeiro? Pegou. Aqui, ó. Então passa aqui, porque alguém tem que pagar a conta. Tinha isso? Tinha. Você lembra dessa parte? Essa parte, Peba? Empresta aí, empresta um troquinho aí para comprar um frango aí. Que a vida estava ruim. E sempre teve muito amigo de verdade na cegonha. Sempre teve muito amigo. Naquele tempo. Naquele tempo, a amizade era meia forte. Meia forte não, era muito forte, né? O pessoal era companheiro mesmo, de verdade. Hoje está mais difícil. Hoje ninguém conhece ninguém não, meu amigo. Está difícil. Hoje... É justamente sobre isso que é uma questão que hoje tem o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros, o Simoseng, que hoje nos dá essa oportunidade, tanto de quem amanhã, um motorista, viu gente? Um motorista que quiser participar do Papo de Cegonheiro, aqui nós estamos às ordens, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui com esse ilustre menino, né? O ilustre menino Peba, para falar sobre esses assuntos. Então, é justamente para isso. Hoje nós temos o Sindicato do Motorista Cegonheiro, onde abre essas portas para a gente falar, inclusive fazer essas lembranças da qual o Peba está dizendo aí, de que hoje nós precisamos ser mais amigos e mais unidos.
para que voltamos a ser aquela mesma, igual aquela turma que tinha no passado. Certo, Pepe? Tinha que ter um pouco mais de união mesmo. Mas ninguém conhece mais ninguém, um atropelando o outro e vira aquela confusão. Eu acho isso ridículo, viu? Porque está todo mundo no mesmo navio, no mesmo barco ali para lutar. Então não precisa disso, todo mundo tem que se unir mais. Beleza, Pepe. Mas eu gostaria que você falasse sobre o seu sentimento na cegonha, o seu sentimento, o que você sente até hoje, esse rapaz, né, com esse ânimo que até hoje tem, aí no meio dos cegonheiros, continua, Gustavo, trabalhando normalmente. E faz a viagem no seu ritmo, no seu tempo. Não adianta querer forçar. Não adianta querer passar. Não. É o ritmo no seu tempo. E eu estou achando bom demais as leis chegando aí. Muito e bem. Quem quiser cumprir as leis vai ter que... Quem não quiser cumprir a lei vai ter que sair fora, porque tem lei vindo aí, viu? Você mudou muitas vezes de empresa nesse período, Pepe? Eu sou uma pessoa que tive poucos patrões. Poucos patrões. 5 anos de BF, 8 anos com a Luzaí. Sabe quem é a Luzaí? Né? Muita gente, você tá vendo como é que as coisas, que bom. Aqui eu vou deixar para você falar, né, Peba? Quem é a Luzaí, né? Porque, e outra coisa, seria uma pessoa para estar junto com você. Seria a pessoa que estaria junto com você. Foi muito tempo que vocês trabalharam juntos. Foi muito tempo e agora muito tempo também. Mas fala quem é a pessoa. O seu Marcos José, o Marcão. Ele está aguentando muitos anos. E ele já acostumou também, né? Ele sabe que não adianta pressionar não vai não. Não dou conta. Não, mas de andar fora do meu ritmo, não. Quando dava conta também não fazia. Nunca fiz, por isso que eu sou assim até hoje. Justamente. Não é que eu não dou conta, até dou, mas não vou. Os planos de viagem de cada um é cada um. Exatamente. Se você estiver junto comigo e tiver que ir, você vai. Vai, pode ir, porque eu vou atrás, né? Vou no meu ritmo, nós vamos chegar lá. Costume eu tô saindo de lá e já tá voltando, né? É assim mesmo aí, cada qual no seu ritmo. 20 anos de empresa, mesma empresa? Agora tem mais de 20. Mais de 20 anos na mesma empresa? Tem. Pois é. E tem um povo hoje que não aguenta ficar 2 anos com o mesmo patrão, né? Não, aguenta não. Nós vamos entrar nesse assunto, mas Gustavo, esse rapaz, ele tem muita história. E para que os nossos motoristas hoje ter só a curiosidade de querer ouvir esse rapaz. Inclusive, viu, pessoal, quando vocês vê esse garoto encostado em algum lugar, pode parar, é ótima companhia. E nós falamos alguma coisa há poucos minutos de algumas coisas que dá atenção, como viagens ruins e tudo, mas vamos dar um pouco de risada. Conta para nós, Peba, um momento inusitado que você viveu, de alegrias, e eu sei que não foi poucas, mas é melhor que você conte nessas estradas nossas do Brasil aí. De alegria, que alegria. Todas são alegres. Essa é a parte boa, você que já é alegre. Não. Aí fica difícil contar elas, é muito. Mas conta algumas pra gente, pro pessoal aí. Teve alguma desventura, alguma briga assim? Ir pra praia com amigos, com amigos, brigar, tudo já aconteceu. Em praia, amigos se afogando, a gente... É bom demais essas guerras, viu? Mas aqui, eu vou aproveitando que você falou de praia, eu vou falar de uma outra coisa, então. O Rio de Janeiro é a Argentina do Brasil? Não, lá é pior um pouquinho. O Rio de Janeiro é o pior ou a Argentina é pior? O Rio de Janeiro é pior, eu vou para a Argentina. Nós concordamos bem então nessa. O Rio de Janeiro é pior do que a Argentina. É pior, porque lá a gente tem medo de tudo. E lá também tá cheio de carioca. Se não fosse os carioca, tava bom. Tava bom, não dava? Dá pra ir, né? Que as cariocas até que é bacana, mas aqueles Rio de Janeiro ali. As carioca? As cariocas até que é bom, mas... As cariocas são bons. Agora, já passamos um tempo bom ali naquele Rio de Janeiro lá também, rapaz. A Sada tinha o... Caxias.
em Caxias ali, a gente ficava naquele pátio da assada ali, aí sim, Dona Maria. aí sim que esses meninos iam sentir o que é o drama ficar no Rio de Janeiro daquele Por ali. quê? Dona Maria. Dona Maria comendo o rango da Dona Maria bom todo, né? Vou nem falar. Não vamos falar Vou nem nada. falar. Mas é uma boa história. É um dos casos aí, né? Por exemplo. Vivemos que ali. E o que tinha lá? Nos parados esperando? Tiro pra cá, tiro pra Ah, lá, não. avião. Mas pra isso cima. é todo dia, isso aí não mudou não, isso aí continua. Mas o que tinha lá no Duque de Caxias que você ficava esperando? Só ficava esperando transportar para pegar carga? Tipo, esperando 90 navio. e poucos, 90, nos anos 90? Esperando navio. Isso. Aí ficava lá uma semana naquele pátio ali, dividindo o banheiro com os bandidos ali. E não podia ir depois que o navio tiver chegado, não? Mas, olha, a gente tinha que ficar lá, esperando. E sem saber que hora que o navio ia chegar, que dia que o navio ia chegar. O navio era igual eu, né? Devagarzinho. Não tinha pressa. O navio não tinha pressa também, não. Mas são os ossos do ofício, né? Que fazem com que as pessoas que têm essa paciência, essa vontade de fazer também o trabalho bem feito, de ter esse tempo todo que está na atividade igual você, tem que ter essa paciência para chegar nisso, né, Peba? Tem que ter, você tem que entender que você tem que seguir as normas, se você quiser continuar, tentar levar da melhor maneira possível, ouvir a chefia, porque a chefia é quem manda, não tem jeito. Só que, Tatu, ficar atrás de uma mesa, dando ordem é fácil. Eles deviam botar a gente na estrada para ver o que é que a gente passa para chegar com os carros inteiros, né? Porque ninguém aceita o que a gente fala. Na verdade é essa. Sim. Tem muita árvore baixa, tem muito bambu, tem isso, tem aquilo. Se vira. Você não quer que aconteça nada, então bate de frente, vai morrer. É melhor do que avariar um veículo, zero. Isso é ótimo vir de você, né? Porque não só o motorista, como a categoria toda de cegonheiro, tem N pessoas que vão assistir esse episódio e vão ver, não é uma reclamação, não é uma cobrança, é algo que realmente acontece. É uma constatação. É uma constatação do que acontece na nossa categoria, onde a gente precisa desse apoio. Precisamos desse apoio, e é justamente o sindicato, o Simoseng, o Papo de Cegonheiro é que vai levar isso até as pessoas competentes para isso, para que eles pegam esse pedacinho da fala do Peba e falam assim, gente, vamos olhar mais para o nosso povo, entendeu? Então, o Papo de Cegonheiro também leva isso para que todos vejam as dificuldades que a categoria tem passado. Tem que valorizar o motorista, porque o motorista que leva a imagem da empresa até lá nas concessionárias. E tem só nesses 40 e tantos anos aí levando os carros zero para as concessionárias. Um lugar você é bem recebido, no outro lugar você é muito mal recebido. Eu já ouvi falar de umas histórias aí, o Tatu já até me contou também, não sei se até quando isso aconteceu com todo mundo. Tinha carro que o povo não queria receber, que era carro ruim demais, que o povo olhava e falava, não, devolve esse carro para lá que eu não vou receber esse carro, não. Aconteceu muito. Aconteceu? Muito. Pelo que eu me lembro que ele falou, era o Tempra que era o Tempra SW, o Tempra SW. Era um carro que ninguém queria receber. Sua cara já deu riso aí. Ô Peba, a gente teve esses, como diz, percalços. Palavra bonita. Bonita, né? Vamos assim... empecilhos. Vamos assim por dizer. Mas teve tudo isso aí, Gustavo. Realmente, é por causa disso que o Peba está relatando algumas coisas que o motorista realmente passa lá na estrada, onde as pessoas competentes para resolver essa situação deveria olhar mais essa questão do motorista. Claro que nós temos também a questão do motorista que deve cada vez mais se aprimorar para também levar
a imagem, como o Peba disse, a imagem da empresa, a própria imagem do motorista, para que ela também seja bem vista, mas essa forma que o Peba falou é a mais preocupante para a categoria do motorista cegonheiro. E é justamente por causa disso também que tem aí o sindicato, onde que nós temos que fazer essa união. E com essa união, com certeza as pessoas vão olhar mais para nós. Você concorda, Peba? Plenamente aí. Tem que ter alguém que fale por nós, tem que ajustar direitinho aí para poder não só punir, porque é um tal de punir, acha que é fácil punir. Vamos punir. O motorista fez, pune. Não, punição não vai levar a nada. Certo. Porque o mau profissional, o bicho não liga para nada. E esse fica pouco tempo no meio da gente. E o bom profissional, eu já estou puxando a sardinha para o nosso lado. A verdade é essa, porque existe o mau profissional. Existe aquele que diz, não, eu não tenho nenhuma arruela nisso aqui. Não, se você tem, é até bíblico, você tem que zelar da sua ferramenta de trabalho. Isso é ótimo. Do que você estiver levando, você tem que cuidar, tem que zelar. Tem gente que não liga para nada, não, mas não é o caso da maioria, lógico que não. Mas a sua colocação foi muito bem feita. Realmente, o profissional que quer ficar no meio do nosso trabalho, ele faz igual você. Fica esse tempo todo. Aquele que não liga, porque na realidade você tem que se valorizar. Porque se você se valorizando, você também será valorizado. Se você não for valorizado, você faz a cobrança, que é o que deve ser feito. E aqui o sindicato também para por poder causa ajudar disso, a cobrar, né? Por causa disso que tem o Simosec, de forma que onde a gente pode fazer a cobrança. Mas também você tem que chegar, falar algo consistente. Tem que vir. Tem que vir até o Simosec. A gente não consegue adivinhar quais são os perrengues que o motorista passa na estrada, né? Quais são as reclamações que tem, o que está precisando. Apesar de já terem rodado bastante, as coisas também mudam. Mudaram muito. As coisas mudam. Mudaram muito, né? Pelo que a história conta que a gente ia daqui para São Paulo, por exemplo, era tudo pista simples. Devia ser um sofrimento terrível chegar em São Paulo. Não era, não. O sofrimento era para quem estava atrás do cegonheiro. Cegonheiro puxando fila. Um monte de carro puxando fila. E era o mais pesado ou tinha outro caminhão mais pesado, carga seca? Não. A cegonha toda a vida foi leve. Para 11, 13 puxar, que leve, rapaz. Não era, não? Não, tem muito jovem aí que diz assim, antigamente os carros eram tudo leve. Eu não sei se Opala, Monza... Não, Opala não. Opala. B20 era leve. Eles falam que hoje as cargas é tudo leve. Não tem nada de leve, não. Tem caminhão bom. Caminhão bom. Tem caminhão bom. Hoje temos caminhões bons. Né? Já dá para dormir na traseira lá na cabine. Não, ali o cara não quer, tem uns aí que não vai nem em casa. É mesmo? Mas não dá uma dorzinha na coluna, não? Não, lá é perfeito, rapaz. Você tá doido, é conforto. Ô, Peba, deixa eu fazer uma pergunta para você. De tudo isso que nós já falamos, se temos algo mais ainda a falar, né? Nós sabemos dos perrengues que passamos, né? Pelas questões dos motoristas, o que passamos antes, o que somos hoje. O que você acha que melhorou antes de ter o sindicato e pós o sindicato? Eu acho que a desunião continua. É cada um por si. É o meu ponto de vista. Certo. Tem que unir mais. Para você ter ideia, até eu custo a vir aqui no sindicato. Certo. Eu já sou um exemplo de que não venho me unir. Mas tem que ter uma solução aí. O seguinte, vocês têm que apresentar mais. Sim. Pedir mais a presença. Porque ninguém vem aqui por vontade própria, pode olhar. Só vem quando está com problemas. Só. E não é bem assim. União é no bom e no ruim. E no ruim. Então, eu acho, Tatu, que tem que se apresentar mais na categoria. Antigamente a gente via mais vocês no meio.
Sim. Eu sou testemunha disso. É verdade. Eu via mais vocês no meio. Verdade. Verdade. Hoje são pouquíssimos cegonheiros. Porque, na verdade, você pode olhar que cegonheiro está acabando, está vindo gente de tudo quanto é jeito. Mas cegonheiro tem poucos. Certo. Isso aí é uma observação que isso aí eu já fiz há muitos e muitos anos. Tanto é que a união nem existe, nem na estrada quando você quebra. O camarada faz questão de passar caladinho para você não ver ele. Então, vamos buscar esse pessoal para nós, para eles virar cegonheiro. Porque está cheio de motorista de carreta aí, mas cegonheiro não. A união está pouca. Ótimo, Pepe, ótimo. A gente também tem até um pouco dessa visão, mas é porque antes o Simoseng no todo, ele aparecia mais, tanto é que você mesmo lembra que nós nos encontrávamos sempre, é porque antes nós tínhamos uma chamada física, né? Era. Hoje ficou mais complicado, porque hoje a chamada não é mais física. Então não tem aquele grupo lá dentro daquela sala, no pátio, jogando baralho, jogando bola, contando caso, mexendo em caminhão, dentro da própria empresa. Acabou. Hoje acabou. Você vê que isso acabou. Então, e é justamente nesse sentido onde que nós criamos esse meio de comunicação para tentar mostrar justamente dessa forma que ainda existe a categoria motorista cegonheiro, da qual nós fazemos parte. Você ativamente está aí para mostrar isso para todo mundo, e que se nós devemos nos unir, bacana. Na hora que você tiver uma questão de nós fazermos uma assembleia, uma reunião, que as pessoas compareçam, porque justamente nessa situação, e eu acho que você está correto, entendeu? Nós temos que encontrar mais, só que hoje não tem mais aquele lugar para encontrar igual nós tínhamos antes. Então hoje, felizmente, nós estamos encontrando na rede social. Então nós temos que buscar por esse lado. Você acha que tem uma outra forma? Inclusive, todos os motoristas, aqueles que tiverem ideias para dar, de uma aproximação, ideias para a própria categoria, nós estamos aqui de braços abertos para receber qualquer tipo de opinião, Peba. Tem que chamar. E foi ótima a sua. Tem que chamar o pessoal, porque está pouquíssimo, você sabe disso. Você é antigo aqui também, você sabe disso, está pouquíssimo. O companheirismo acabou, não temos mais aquele pessoal que vai à luta, que antigamente nós estávamos tudo junto. É uma boa reflexão, inclusive, para poder a gente tomar novas medidas, vir com novas ideias para poder reaproximar o pessoal, né? É uma boa ideia. Reaproximar. Porque todo dia entra gente que a gente não sabe nem quem é. A verdade é essa. E os motoristas estão mudando muito, mas os patrões continuam, a maioria, os mesmos, né? A maioria continua os mesmos, mas os motoristas estão vindo, ninguém sabe de onde, porque a união acabou. O que o Peba está, né, indiretamente falando, Gustavo, é que antes, quando nós ainda, né, eu, por exemplo, ainda rodava, ele não tem o ainda, porque está na atividade aí, né? Esse rapazinho está aí na atividade até hoje, né? É porque antes, quando a pessoa entrava, todo mundo sabia quem que era. Ele ia rodar com um, rodar com outro, para ele aprender a profissão, realmente ser cegonheiro, e que naquela época que subir uma carreta, a traseira de uma carreta e descer a traseira da carreta não era fácil, a pessoa tinha que ter muita habilidade, e hoje, pela facilidade da forma que as carretas são hoje, que o próprio caminhão são hoje, às vezes entram alguns motoristas que não têm essa habilidade toda, e às vezes do mesmo jeito que ele traz, né? do mesmo jeito que ele entra, ele sai sem ninguém ter o conhecido. Tem as maldades da carreta, né? Ninguém. É isso. Tudo no anonimato. Entrou, daí a pouco já sumiu, não tem união com ninguém, um passando por cima do outro e está tudo certo. Vou até passar essa palavra para o Gustavo, porque nós já falamos isso uma vez, até pedimos.
é que os motoristas, Peba, o motorista, ele vai entrar, todo motorista sabe que existe o sindicato. Você concorda? Sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, que o motorista, ele fosse entrar no serviço, que ele procurasse o sindicato, aqui nós não vamos falar o cara ir ou não ir ou deixar de ir. Mas o Gustavo vai falar para você, por exemplo, sempre quando tem o problema, o que acontece? Aí depois ele já passou, ele já entrou, o que acontece? Aí a gente já não consegue resolver, não consegue auxiliar, né? Então a ideia, na verdade a ideia desde sempre, é fazer com que todos os motoristas que cheguem dentro do meio da cegonha passem por aqui por uma recalchutagem, uma reciclagem, ou então um início de aprendizado. Olha, Um bate-papo. umas orientações de quem já passou por experiências diferentes na estrada. A cegonha não é um caminhão. A cegonha é outra coisa, é outro universo. Você tem que conduzir desta forma. Você tem essas maldades na estrada. Você tem este ponto cego. Você tem que fazer a curva desse jeito. Antigamente, eu não sei se ainda tem também o negócio de castelo. Tem ainda? Ainda tem. Ainda tem. Diz que, na verdade, o castelo, você vira para um lado, ele fica com a quina ainda apontada, e aí o cidadão você não está habituado. Tem uns, se o cara não está habituado, ele dá uma navalhada, né? Eu gostaria até que você mesmo fizesse essa chamada. Você como dos motoristas, o motorista mais antigo em atividade, ao nosso ver, que você mesmo fizesse essa chamada para esses novatos, entendeu? Que você fazendo, eles sabem que você, como você conhece o Simoseng, todos sabem que tem o Simoseng. Só que, só infelizmente, na situação, às vezes adversa, ele vem até o sindicato, que é bem-vindo. E é bem-vindo, a porta ali está aberta. Aqui é a casa do motorista. Mas eu gostaria que você fizesse essa chamada para que essa união também partisse diretamente de um motorista de atividade. Certo, Gustavo? Sim, com certeza. E parece que já foi feita, inclusive, essa chamada, né? Podemos contar, inclusive, com a vossa presença aqui mais vezes, né? Com o Peba. Vai contar com o Peba agora. Então, mas o Peba falando hoje mesmo, ele falou, com certeza. Né? Ele fazendo essa chamada, isso para a categoria, ele disse assim, eu estou satisfeitíssimo com a presença desse rapaz aqui, entendeu? Mas tem muitos rapazes que realmente estão aí na estrada hoje que deve estar pensando agora, eu quero ficar igual esse moço aí, ó. Eles não sei o que acontece com a categoria, que vai mudando tanto, mas tem que acordar, tem que unir. E através do sindicato, às vezes, une um pouco mais. Eu também tenho que mudar o ponto de vista meu também. Certo. Que não existe idade não para mudar não, meu amigo. Não. Verdade, ótimo, Pedro. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente tem um aprendizado, os novos ensinam os velhos, os velhos ensinam os velhos, assim vai indo. É isso mesmo. É assim que segue a vida. Troca de experiências, né? Troca de experiência, que tem muito menino bom aí também que sabe tudo. Sim. Justamente. Ô Pedro, na sua visão, quais foram as maiores conquistas que a nossa categoria, desde então, do começo, qual foi a das maiores conquistas da nossa categoria? Maiores conquistas. Da categoria, do motorista mesmo em si. Eu acho que através de tanta gente que entrou aí, que não são cegonheiros, eu estou falando agora sobre empresário. Certo. Que devia entrar gente que soubesse o que é o ofício. E entra muita gente que não sabe o que é o ofício, você sabe disso. Então é permanecer com esses motoristas, que não só sou eu que sou velho lá. Certo. Tem muito motorista velho lá. Tem. E não sai também, não. É igual eu, bicho duro. Ótimo. É firmar esse povo aí, segurar esse povo aí, é uma conquista. Eu não sei te informar, te falar muito bem sobre conquistas ou até percas, porque também existe percas. Sim, Existe ganhos e percas, né? Então, não sei muito de falar, eu sei que dizer que só de manter
vou fazer uma lembrança, né? Uma pequena lembrança para você, que você vai lembrar. Talvez não tenha acontecido com você, mas aconteceu com a maioria, né? Que antigamente a maioria de nós não tínhamos nenhuma carteira de trabalho assinada. Antigamente nenhum de nós tínhamos. Eu tive esse problema até hoje, né? Então, hoje... Pelo tempo que eu trabalhei na informalidade. Na informalidade. Depois, claro que teve muitos que teve a sua CLT organizada e tudo. Mas a partir do Simoseng, Gustavo, que você conhece bem, o Gustavo é o advogado, um dos fundadores do Simoseng junto com nós, o Peba. E depois do sindicato no todo, né? E depois que fundou o Simoseng, foi a das conquistas que nós buscamos afincoamente. Todo mundo com carteira assinada. Todo mundo com carteira assinada. Obrigou a fichar todo mundo. E com plano de saúde. Com plano de saúde. E é obrigatório ter o plano de saúde. É obrigatório ter o plano de saúde. Agora, se a pessoa não tem, ela tem que avisar para nós que não tem, né? Porque a gente não consegue adivinhar, não. Tem que falar, ele tem que vir aqui. Tem que avisar. Tô sem plano, tá? E a gente corre Aí atrás. a gente vai tentar, a gente vai fazer a forma correta de ajudá-lo para que ele tenha o plano de saúde, que ele tenha a sua carteira assinada, para que essas são uma das conquistas da categoria e outras muitos mais. Mas teve as percas, igual você mesmo citou. Com certeza. Teve perca. Isso aí, infelizmente, nós tivemos. Você falou sobre os motoristas velhos, e aí você falou desde a fundação do sindicato, e eu lembrei de uma viagem que nós fizemos para Brasília. Nós fomos muitas vezes para Brasília de carro para poder entrar nas brigas lá com o pessoal do Ministério do Trabalho para poder soltar o sindicato. E uma dessas viagens, quem acompanhou a gente foram dois motoristas mais velhos, Deuclides e o Cotonete. Deuclides e Cotonete. Foi mesmo. E a viagem com o Cotonete foi uma maravilha. Finado Cotonete. Que Deus o tenha. O Cotonete era, nossa, Deuclides engraçadíssimo. também, né? E ele me deu muitas lições dessa viagem, viu? Conversando com ele na volta de Brasília, ele me deu muitas lições de vida também. Eu aprendi muita coisa com ele. Você citou 2 exemplos aí de sossego. De pessoas tranquilas, que gostam do que faz. Porque você tem que gostar do que faz. Justamente. E o Cotonete era a paz. E ele era uma pessoa super inteligente, bom de conversar, bom de prosa, falava manso. Era companheiro do Peba. Você está perto de um cara desse aí, você está bem, rapaz. Transmite paz. Foi exatamente. Eu vim com ele me falou uma coisa que eu trouxe até hoje para a minha vida sobre comportamento. Eu não vou expor o que ele me falou assim claramente, mas ele falou assim, a sua visão está errada. Você não conhece a dificuldade do outro. Então, cada um é de um jeito. Então, vamos com calma, que a partir dali você vai conseguir compreender que nem tudo se resolve só com uma simples frase. Então, vamos lá, vamos com calma. Eu falei, opa, realmente. Não, e cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. E o Cotonete foi uma pessoa muito querida. Ele vinha aqui sempre, gostava muito do Cotonete. Ele vinha mesmo, ele sempre estava aqui com nós, vinha aqui para contar casos, que é coisa que eu falo com todos os motoristas que a gente... Emocionou, hein? Emocionou com a lembrança do Cotonete. O Cotonete era... Gente fina, né? Gente boa demais, você tá doido. Gente boa demais. Aí vocês encontram com 2 beldades dessa aí, Cotonete e Deuclides e Cotonete. Pois então... Sossego. E o Cotonete estava sempre aqui, o Deuclides estava sempre aqui, entendeu? E eles vinham, e eu falo isso hoje com a maioria dos motoristas cegonheiros que eu encontro. Passa lá para tomar uma água, passa lá para tomar um café, porque você não tiver nada para fazer, talvez você tenha uma ideia, não quer dizer que você vai dar uma ideia, que ela vai ser acatada de primeira vez, porque todo mundo vai estudar ela, mas pode vir outro com outra ideia e aprimorar a sua ideia muito mais ainda. E eu acredito piamente que você tem muitas ideias boas para nos dar. Tanto é que essa pergunta que eu vou te fazer, que, né, eu acredito que o povo esteja maravilhado com a presença do Peba aqui, entendeu? Deve estar com alegria. Eu espero que todos os motoristas
que esteja assistindo esse episódio, dê a sua opinião, fale o que você acha que pode melhorar para que nós possamos, você possa nos ajudar. Entendeu? Isso é um pedido do Simoceng diretamente para o motorista, porque você acabou de falar. Essas beldades que você falou, eles vinham aqui dar opinião. O advogado aprendeu com o motorista. Mas é isso mesmo. Foi. É isso mesmo. Um advogado aprendeu com o motorista E não que, foi hoje, pouca coisa, que não. hoje está carregando Pra com vida. palavras dele, está carregando para a vida dele. Carregando pra vida. Entendeu? Tinha outro final também, final do Fininho. Fininho também. Aí, fininho. Fininho também é outro que fez parte da minha vida. Já durante causou muito muita tempo. alegria para nós. Pois é, então a gente aprende com todo mundo, né? E tem uma placa ali fora que ela não vai servir para mim, que eu não sou motorista. Não serve para mim. A placa, logo na hora que você entra ali no sindicato, o sindicato somos nós. O sindicato não existe diretoria, não. Tem que existir para todo mundo. Quando você quer um bem comum, todo mundo tem que participar, né? Então você tem que eu acho que tem que chamar união. mais. É, Tem que chamar mais. Tem que chamar mais. Faz Tá certo. propaganda, faz o que for, bandeirinha, panfleto, telefone para esses caras. Olha o Peba já dando uma ideia. Pois é. Entendeu? Já Chamar esse povo para vir, chamar eu. Então, Tem que Que chamar, bom. não chamou? Não conseguiu chamar? isso aí. Chamou, então tem que chamar. Porque o povo parece animal, ele só vem no chicote. Peba, mas nós temos muitos Eu motoristas. me expressei meio danado, mas parece burro mesmo. Só vai no chicote. O povo não vem manso, não. Nós temos muito motorista fino. Não quer dizer que os outros não sejam. Talvez não seja tão próximo, igual muitos são. Mas eu volto a repetir, Peba. Inclusive, quero que você seja uma das pessoas para... O garoto propaganda. o garoto propaganda. Garoto Mas, gente, propaganda. vocês querem que nós tenhamos um sindicato forte? Forte. Vamos unir. Unam-se. Vamos unir. Vamos lá. O sindicato somos todos nós. O sindicato somos todos nós. E justamente quando você chegar lá, for dar uma ideia, talvez a sua ideia talvez não seja a melhor, mas vai chegar um outro motorista que vai aprimorar mais a sua ideia. E assim nós vamos automaticamente ter um rendimento, um crescimento muito maior. Inclusive nessa questão que foi dita aqui, que é o crescimento pessoal de cada um para que a união surja. A união surja. Que foi a sua fala, que você acha que está muito desunido. E que, de uma certa forma, eu tenho que concordar com você, mas o nosso papel é fazer com que todo mundo seja unido. Mas vem, se chamar, vem. A maioria vem. Tá bom. Ô, Pé, vou fazer uma última pergunta. Uma última não, né? Porque o Gustavo tem pergunta para fazer para você. Como você vê a diferença dos caminhões do passado para os caminhões de hoje? E é mais fácil ser cegonheiro hoje? É uma pergunta muito boa mesmo. É a mudança da água para o vinho, não tem como não. Hoje o pessoal trabalha com conforto, com segurança, a segurança é muito maior. Então, está tudo mais fácil. Está tudo mais fácil. Aumentou as leis. Tanto as leis federal como as leis da empresa. Tudo mudou. Porque também mudou também muito pessoal, é muita gente. Antigamente era meia dúzia de motoristas, hoje é... E as ferramentas também mudaram, né? Hoje é centenas, mil motoristas, que tem de todo jeito, né? Certo. Então hoje fica mais difícil controlar os motoristas hoje, que é muito. E é por isso que podia ser até mais forte, porque é muito. A ferramenta de trabalho muda, ela ficou mais forte, né? Então não sei se é mais forte a palavra certa. E a pista melhorou, duplicou, o veículo corre mais, então tem que ter mais controle mesmo, porque senão o povo fica enlouquecido aí. Tem que ter controle, meu amigo. Não dá pra, se não pôr lei, se não educar,
Pois é, Se não é educar, a gente teve se muito mata. problema aqui. Se mata. Eu não sei se eu já falei isso em algum episódio. Vou falar em episódio, aproveitando que a gente tinha falado lá da cama do motorista, na cabine do caminhão. Tem um episódio nosso, o último, pessoal, para poder assistir o episódio, Dr. Cristiano Bittencourt, fisioterapeuta, especialista em dor. Acompanha lá porque vocês vão pegar dicas valiosas. Ele vai dar dica de alongamento, o que você vai fazer, o que você está sofrendo. É o episódio do Peba. Como do Peba vai dar muita audiência, todo mundo vai para lá correndo agora. Não, sou. Existe o que tem defeito já de fábrica. Ué. Tem uns que já vieram, não vai ter solução não. Já sai da linha de montagem defeituoso. Então, isso aí é muito relativo. Ô, gente, enquanto o Peba toma uma aguinha, eu vou falar uma coisinha aqui muito importante, que foi a fala do início. Gente, de boa, de coração, siga o exemplo desse rapaz, para que vocês tenham essa longevidade, tanto na vida quanto no trabalho, e essa alegria de pessoa que onde chega, Gustavo, aonde que chega, Gustavo, a alegria está esparramada. Isso é muito bom. E é bem-vindo em todos os lugares onde ele chega. E agora, para os nossos motoristas, todas aquelas pessoas que nos seguem no Instagram, principalmente a categoria, a família e todos os mais, eu gostaria que você deixasse um recado para esses motoristas nossos, Peba, dessa longevidade que você falou no início, mas eu gostaria de repeti-la, para que, por exemplo, os horários, o descanso, isso tudo, eu gostaria que você fizesse isso aí, para dar um alerta na nossa galera. Gente, vocês têm que se respeitar, eu falei antes. E respeitando seu corpo, vai mijar, não fica mijando em garrafa. Vai almoçar, vai jantar, vai dormir. Vai dormir. Porque o corpo é uma máquina que acaba rápido, viu? É uma máquina que acaba rápido. Se você não cuidar dessa máquina, amanhã você está só no comprimido, aí não resolve. Cuide-se. Vai. Alimentar bem, dormir bem. Vai em casa também. Tem vai que ir em casa. Vai em casa, vai ver a família de vez em quando. Pois não é só bater e virar não, né? Vai ver a família, vai curtir os meninos um pouquinho. O que você tá rindo aí? Se não for em casa, vai ter substituição, né? Tem que ir em casa. Eu não vou falar mais nada não, eu só estou dizendo que tem que ir. Pois o recado tá dado, né? O recado tá dado. Quem entendeu, entendeu. Agora, Gustavo, você tem alguma ponderação? Como você mesmo disse que teve um aprendizado lá com Euclides, com o Fininho, Cotonete. João Hoje, do 14. João do 14, grande João Só do 14. gente boa. João do 14 é bom demais viajar com o João. Não, e eu já participei de um diálogo do João com o Cotonete. João com Cotonete. Um gaúcho de guerra com Cotonete. Eita paciência. Não, foi um diálogo assim dos mais maravilhosos que teve. O João é uma pessoa muito querida também, gosto muito do João, tem muitos anos que a gente tem um convívio. E, na verdade, eu tenho um pedido para fazer, para voltar mais vezes, para poder acompanhar a gente, para trazer mais ideias, trazer novos companheiros, apontar onde que tem que apontar. É o que precisa. Colocar o dedo na ferida. Unir. Trazer o pessoal e colocar o dedo na ferida, falar, isso aqui está errado, eu acho que a gente tem que fazer assim. Não tem medo de falar não, porque ninguém aqui vai ser o dono da razão, ninguém é o dono da verdade. Então, quanto mais pessoas derem ideias, mais ideias surgem, melhor a gente fica. Gustavo, então eu falando do Cotonete, de Euclides e os demais que você lembrou, aí hoje você conheceu o Peba. O Peba, pois é. Outro exemplo, outras ideias, outros... Tem muita confusão.
E muita confusão. Tem Mas muita confusão. você foi comedido hoje, não contou das confusões, não. Dois é porque nem tudo foi Mas perfeito. vai voltar, ele vai Ah, vai voltar. voltar. ele Nem vai tudo voltar. foi perfeito. Tem as confusões. Com certeza, não Ele tem vai jeito. voltar. Eu quero aqui, né, agradecer ao Ronaldo Peba. É pouca gente. Hoje aqui Ô, no... Ronaldo, você sabe o nome do tatu? Hoje eu fiquei sabendo, né? Porque o pessoal tem todo apelido. Aí eu falei outro dia desse, falei, tô atendendo pula-pula. Alguém pula-pula? Ninguém conhece pula-pula, não. Quer dizer, eu já atendi, ó, Girimum, ninguém sabe o nome dele, pula-pula, pica-loura, pica-preta, pica-doce, manequim. Manequim é outro exemplo de pessoa. Manequim é... Manequim é outro exemplo de pessoa. É porque tem dois manequins. Ele né? seu paletó, é o do paletó? É o do paletó. É o do É paletó. o do paletó. E ele anda impecável. Ali Anda impecável, igual um manequim. Anda impecável, igual um manequim. E a gente acaba não conhecendo o nome das pessoas, só o apelido mesmo. É só né? apelido. Mas nós vamos voltar. Hoje foi o Ronaldo. Hoje é uma Peba. nova pessoa. Minha mãe ligou lá na época que só tinha orelhão, ligou lá na Sada. Quero falar com o Ronaldo. Aí apareceu o tio Ronaldo. Aham. Alô? Não, mas você não é meu Ronaldo. Qual é o Ronaldo que a senhora quer? É o Peba. Peraí que eu já vou buscar. Não, então, na família todo mundo também já conhece como Peba. Então não tem O problema. apelido veio de lá, da família. O apelido veio da família. Desde sempre, então. Nunca mudou. Desde sempre. Então, Eu já fui acometido por essa tragédia. então, desde pequeno, Peba. Desde É bom, então. Aí desde sempre a gente já soube. Já soube. Então, gente, vamos aqui encerrar mais um episódio com essa celebridade, Ronaldo Peba, que com todo carinho teve, né, a disposição de vir aqui para falar um pouco da sua história, da sua trajetória no meio da cegonha. Claro, voltará outras vezes. Volta mesmo? Fala aí, fala que é para ficar gravado. Volta. Vai ser um prazer receber novamente, né? E agradecendo a todos. Aqui, gente, curte aí, vê aí, passa aí para os outros motoristas, passa para o seu amigo, curte aí, Papo de Cegonheiro. Até a próxima. Um abraço, Ronaldo, um abraço, abração. Gustavo. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu. Estamos aguardando todos aqui. Não Um saiu abraço, tudo Pedro. não, porque não pode sair tudo não. Não pode. Vai ficar pro off. Ah, o presentinho. Não saiu tudo não. Na próxima a gente espreme mais. Valeu. Tchau, tchau. Que legal. Bacana, Peba.